Queridos irmãos, queridas irmãs em Jesus Cristo, quero saudar todos vocês com a graça do Senhor, com o amor de nosso Pai, com a consolação, com o conforto do Espírito Santo, desejando que Deus abençoe a vida de vocês, a vida do seu lar, a vida de cada um dos seus filhos, os que tiverem filhos. E eu estou muito feliz de, nessa oportunidade, repartir com vocês um pouco das reflexões que eu tenho feito em torno da questão familiar. Eu quero, nesta noite ou nesta ocasião, falar com vocês a respeito de um tema que surge dentro do Evangelho segundo o evangelista Mateus, no capítulo 19, dos versos 3 até 9. E esse tema, para mim, é muito significativo e eu vou chamá-lo de coração duro versus coração amigo. Eu queria, antes de fazer a leitura desse texto, fazer uma breve oração. Senhor, nós agradecemos a oportunidade que temos de estar juntos por via remota, mas nós te louvamos o nome porque o Senhor nos permite estudar tua palavra e dar sentido àquilo que fazemos e que cremos. Nós pedimos que o Senhor fortaleça nossa vida com aquilo que vai ser tratado neste momento. E nós pedimos que o Senhor construa no nosso coração o desejo de sermos cada vez mais próximos da pessoa de Jesus Cristo e agirmos com nobreza, agirmos com santidade, agirmos com um vigor em prol do bem da nossa vida e da nossa casa. Nós suplicamos que o Senhor cuide de cada lar aqui representado, que o Senhor dê a cada um de nós, ó Deus, consolo se porventura estamos tristes, sabedoria se porventura necessitamos dela, inteligência, capacidade de sustento da nossa casa. Nós pedimos que o Senhor seja conosco em todas as áreas. E nós louvamos o teu nome, porque o Senhor nos ama, o Senhor deseja o nosso bem. E o Senhor nos disciplina e nos fortalece para teu engrandecimento, tua glória. Então nós desejamos que esta reflexão bíblica seja proveitosa e abençoadora para todos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos então ao texto. Mateus capítulo 19, versos 3 até 9. Alguns fariseus apareceram e tentaram apanhar Jesus numa armadilha, perguntando: deve-se permitir que um homem se divorcie de sua mulher por qualquer motivo? Jesus responde: vocês não leram as Escrituras? Elas registram que desde o princípio o Criador, Deus o Pai, os fez homem e mulher. E disse: por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Uma vez que já não são dois, mas um só, que ninguém separe o que Deus uniu. Eles perguntaram então: por que Moisés disse na lei que o homem poderia dar à esposa um certificado de divórcio e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu o divórcio apenas como concessão, pois o coração de vocês é duro. Mas não era esse o propósito original. E eu lhes digo o seguinte: quem se divorciar de sua esposa, o que só poderá fazer em caso de imoralidade, e se casar com outra, cometerá adultério. Esse é um texto muito significativo, porque Jesus Cristo está, na verdade, tratando com gente que não gosta dele.
e tratando com gente que quer descobrir em Jesus Cristo uma falha estrutural, que quer descobrir em Jesus Cristo uma falha para acusá-lo e assim eliminar Jesus Cristo da face da terra. Não é? Mas eu queria partir aqui desse texto para falar um pouco daquilo que Jesus Cristo recordou àqueles homens ardilosos que estavam preparando essa armadilha para Jesus. Primeira coisa que ele insiste é recordar que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher e, consequentemente, deu a eles o poder de se multiplicarem. Então, na forma de uma unidade familiar, na forma de a somatória de um homem mais uma mulher, nós temos, obviamente, esta multiplicação da espécie, nós temos aquilo que veio a ser estabelecido como família. E depois da família, uma sociedade inteira, mas prioritariamente uma família. Então, primeira afirmação de Jesus Cristo para eles: se é possível dar uma carta de divórcio por qualquer motivo à esposa, a resposta de Jesus Cristo foi: vocês se lembram que Deus criou o homem, a mulher, e Deus criou o casamento? O que é interessante notar nesta lembrança de Jesus Cristo é que o homem e a mulher, isso está em Gênesis no capítulo 1, o homem e a mulher foram criados segundo a imagem de Deus. Segundo a imagem e semelhança de Deus. O que isso quer dizer para nós? Quer dizer que nós somos inteligentes, quer dizer que nós temos vontade, que nós temos sentimento, que nós temos planos, que nós temos projetos, que nós pensamos. É diferente de um relacionamento animal. É diferente de uma relação que existe entre outras espécies do mundo. Nós somos pessoas que procuramos intencionalmente uma pessoa que se ajuste à nossa vida, pela qual nós nos apaixonemos, pela qual nós queremos viver juntos para sempre. A ideia de monogamia é uma ideia que vem de Deus. A poligamia, quer dizer, uma pessoa com vários relacionamentos, é, na verdade, uma coisa que provém do homem. O casamento é uma união inteligente, é uma união de vontades, é uma união de sentimentos, é uma união de posturas. As pessoas se tornam responsáveis pelo outro no processo do casamento. Foi Deus quem criou estas coisas. Mas eu queria reforçar a ideia de que casamento significa uma nova célula familiar. E quando eu falo de uma nova célula familiar, eu não me desligo da célula da qual eu fui originário. Eu não esqueço para trás meu pai e minha mãe. Nem a minha esposa tem que esquecer o pai e a mãe. Entretanto, quando nós nos unimos em casamento, nós entramos dentro da nossa própria casa e fechamos a porta e resolvemos os nossos problemas só nós dois. Nós não invocamos somente quando a coisa é muito necessária, e há vários exemplos que podem ser dados aqui, mas somente nesses casos excepcionais é que a gente convida os nossos pais para opinarem acerca do nosso casamento. Mas, via de regra, o que a Bíblia nos diz é que nós deixamos nosso pai, nossa mãe, nos unimos, homem e mulher, para nos tornarmos uma unidade. Isso significa que a partir da nossa unidade, se Deus nos der filhos, nós vamos ser uma nova família.
mesmo que a gente tenha o sobrenome, mesmo que a gente tenha os nossos ancestrais que nós amamos e respeitamos muito, agora o que acontece debaixo do nosso teto é nossa responsabilidade e não deles. Então, nem nós temos que levar os nossos problemas toda hora, corriqueiros, a eles, nem eles têm que chegar na nossa casa e dizer como é que a gente deve levar a nossa vida de casado. Porque nós fomos ensinados a vida toda e, quando quisermos nos casar, nós nos preparamos para isso e nós nos dispusemos a viver com uma pessoa até então desconhecida, mas pela qual nós nos apaixonamos. E o que Deus quer é que cada um de nós, dentro desta nova célula familiar, nós tenhamos projetos que sejam compartilhados, projetos que sejam desenvolvidos para que toda a família seja abençoada. É claro que muitas vezes nós temos que trazer os nossos pais com muita idade ou com problemas de saúde muito intensos para morar conosco. Mas ainda assim, nós precisamos aprender a guardar as divisas do relacionamento. Mantemos o respeito pelos nossos pais, mas os problemas da nossa casa são nossos e não deles. Eles já tiveram os problemas deles. Agora nós tratamos dos nossos. Eu espero que isso tenha ficado bem claro. Mas quando nós falamos aqui do texto bíblico que Jesus está lembrando, podem ver aí no versículo que diz assim: o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher e os dois se tornam um só. Nesta tradução, dá a impressão que nós perdemos a nossa personalidade, não é? Mas não. Na verdade, nós nos complementamos. O casamento significa que duas pessoas se tornam uma porque se complementam. Aquilo que eu não tenho, minha esposa tem. Aquilo que a minha esposa não tem, eu tenho. Então, quando olhamos para frente, ainda que nós tenhamos opiniões diferentes, ainda que nós tenhamos conhecimento técnico, conhecimento tecnológico diferente, ainda que nós tenhamos uma pessoa fez faculdade, a outra não, não importa isso, não importa. Importa que nós pensemos no casamento como uma caminhada de mãos dadas para que dentro desse casamento nós consigamos enxergar a mesma coisa, planejar a mesma coisa, conceber a mesma coisa e desenvolver a mesma coisa. Um dos problemas que a gente encontra em casamentos, muitas vezes, é que a pessoa se apaixona, uma pessoa cristã se apaixona por uma pessoa não cristã. E quando isso acontece, naturalmente nós temos duas visões diferentes. Uma pessoa reconhece Deus na sua vida, a outra não. Uma pessoa quer servir a Deus na casa do Senhor, a outra não. Uma pessoa quer educar os seus filhos no caminho do Evangelho, a outra não. E, consequentemente, se não houver um conhecimento prévio, se não houver uma disposição para o sacrifício, olhe, é melhor não se envolver com uma pessoa que não confessa a Deus do mesmo jeito. Então, quem é jovem, que está se preparando para casar, faça essa investigação. Porque no período do namoro, o que acontece é a conquista. Então, as promessas são infindas, não tem fim. A pessoa promete tudo. Inclusive vai à igreja, mas uma vez casados, aí se avulta, cresce dentro da pessoa uma oposição e aquele cristão, aquela cristã que se casou com uma pessoa de um credo ou sem credo nenhum, vai sofrer o resto do tempo por conta dessa escolha. Mas aí que está. Voltando ao texto, então, os indagadores de Jesus Cristo perguntaram:
Então, por que Moisés disse na lei que um homem poderia dar à esposa um certificado de divórcio e mandá-la embora? Na verdade, existia sim uma autorização e o judeu podia decidir por qualquer motivo mandar a sua esposa embora de casa. Não precisava ter um motivo justo, justificável. Podia simplesmente dizer assim, não gostei do que você me falou ontem, vai embora de casa. Ela tinha que ir. Tinha que ir. E é aí que nasce o nosso estudo de hoje. Porque Jesus respondeu assim, Moisés permitiu o divórcio apenas como concessão, pois o coração de vocês é duro. Mas não era esse o propósito original. Bom, vamos investigar o que poderia ser um coração duro. Em primeiro lugar, eu preciso afirmar o seguinte, nenhum coração é duro de cara, porque quando nós nos casamos, quando nós constituímos família, o que acontece? Acontece que nós estamos apaixonados, nós vamos no altar e nós dizemos tanta coisa para o outro, nós dizemos que amamos, nós dizemos que vamos ficar até o fim, que vamos proteger, vamos estar ao lado na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. A gente faz tanta coisa no dia do casamento, não é verdade? E o que ficou para trás? Aquelas palavras foram tolas? Aquelas palavras foram para o vento? Na verdade, elas não deveriam ir para o vento. Mas o que acontece é que a gente vai acumulando a dureza. No começo, é lua de mel. Mas na medida que o tempo passa, vai florescendo nas pessoas raiva, desconforto, falta de perdão, a pessoa não tem um envolvimento mais, um comprometimento, um companheirismo, as relações vão se esfriando, o sexo não é suficiente para resolver o problema. Então, existe naturalmente a tendência de se olhar para a grama do vizinho. Entende minha linguagem? E quando a gente chega dentro de casa, a gente não tem paz. Por quê? Porque o coração está ficando duro, a gente não está mais disposto a atender o outro. Então, quando a gente começa uma conversa, há muita probabilidade da gente acabar em discussão, exatamente pelo fato de que a gente só tem tempo de acusar o outro, a gente não tem tempo para reconhecer a própria falha. Então, quando casais começam a dizer, não, porque você é assim, porque você é assado, porque você faz isso, porque você faz aquilo, pode-se perceber claramente que o coração está endurecido, está duro, e cada vez mais duro ao ponto de chegar a divórcio. Ué, é assim que funciona. Se a pessoa não tem mais prazer de viver com a outra, se a pessoa não tem mais tolerância, parece que o caminho é divórcio. Entretanto, a Escritura não dá direito da gente se divorciar por conta de incompatibilidade de gênero. Isso é história fora do cristianismo, porque dentro do cristianismo, Jesus Cristo faz concessão apenas para o caso de imoralidade. Não é? Vamos então. Como é que ele vai se tornando mais duro? Quando o que só importa é o que eu quero e não o que você quer. Então, numa relação de marido e esposa, de pais e filhos, de mãe e filhos, de filhos e pais, só importa o que eu quero. Não interessa o que o outro precisa, o que o outro quer. Quando eu quero que a minha vontade seja feita e seja feita imediatamente. Isto é razão para endurecimento. É uma demonstração já de endurecimento do coração. A segunda coisa
Eu só amo se tiver benefícios. Eu só amo se tiver lucro. Eu só amo se eu levar vantagem. Então, eu estou disposto a viver uma vida desde que eu tenha contrapartida. Se eu não tiver contrapartida, eu não vou viver isto. Há muita gente que, infelizmente, destrói o casamento exatamente pelo fato de que passa a maior parte do tempo ofendendo, machucando, mas quando há alguma coisa de interesse, vem com adulação, vem com carinho, vem com abraço, vem com beijo, vem com palavras lisonjeiras. Por quê? Porque quer alguma coisa. E, na verdade, nós deveríamos pensar que um coração duro é um coração egoísta, é um coração egocêntrico, é um coração que só enxerga o seu próprio interesse. E isto não é nem de perto, nem de longe, uma ação de cristianismo. Uma outra coisa que torna o coração muito duro, que faz com que as pessoas cheguem inclusive ao divórcio, é a ausência de perdão. Olhe, o apóstolo Paulo falou uma frase que vem da sabedoria antiga do Antigo Testamento. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Em outras palavras, quando a gente acumula mágoa no coração, a gente começa a rejeitar o outro. Então a gente arruma desculpas para não andar junto, para não ter atividades íntimas junto, para não decidir nada junto. Nós começamos a olhar a pessoa de maneira muito distante. E toda vez que a pessoa diz assim, lamento muito, errei, me perdoe, desculpa, não fiz por querer, a gente já não tem mais a disposição de perdoar. A gente não tem mais a disposição de reiniciar o relacionamento. Pense só, Deus sabe que a gente peca toda hora, não sabe? Muito bem. Como é que Deus age conosco? Toda vez que a gente confessa pecados, Deus olha para a gente com paciência, olha por Jesus, através de Jesus, vê o sangue de Jesus que foi derramado sobre nós, e nos perdoa, ou seja, ele nos trata como nova situação. Ele não leva em conta a nossa ignorância. Ele não fica guardando no coração aquilo que fizemos contra ele. Ele perdoa. E é por isso que o amor dele se renova e as suas misericórdias se renovam todos os dias. Porque se ele fosse uma pessoa que não perdoasse, no primeiro pecado nosso a gente já estaria fora, como aconteceu com Adão. No primeiro pecado de Adão, ele já estava fora do jardim. Não é que Deus endureceu o coração ali, Deus foi justo ali. Mas quando nós deixamos de perdoar, de ser simpáticos, de entender a falha do outro, de acolher o outro, especialmente no relacionamento familiar, porque a honestidade, ou eu diria que a forma como nós nos dirigimos dentro de casa vai perdendo o controle. E nós nos tornamos cada vez mais arrojados. Muitas vezes a gente vê pais xingando filhos, filhos xingando pais, marido xingando mulher, mulher xingando marido, e assim por diante, por conta desta ausência de perdão. E, consequentemente, a ausência de companheirismo. Não dá mais para andar junto. Não dá mais para pensar num plano que seja dos dois. Não dá para levar a família para lugar nenhum. Exatamente pelo fato de que nós pensamos diferente
E como nós temos a vontade que quer se impor ao outro, como nós só fazemos alguma coisa se nós tivermos contrapartida, se nós estamos carregados de mágoa e não conseguimos perdoar, como é que nós vamos andar juntos? Então, o coração duro, endurecido, Jesus disse: Moisés permitiu o divórcio apenas como concessão, pois o coração de vocês é duro. O coração de vocês já está contaminado de todas estas coisas e é por isso que se chega ao divórcio. Há tempo de retroceder, há tempo de voltar para trás quando nós nos preparamos para ter um coração amigo. Então vamos pensar um pouco no coração amigo. Jesus disse: uma vez que já não são dois, mas um só, que ninguém separe o que Deus uniu. Jesus respondeu: Moisés permitiu o divórcio apenas como concessão, pois o coração de vocês é duro, mas não era esse o propósito original. Notem que na primeira fala, ninguém separe o que Deus uniu. Esse era o propósito original. Deus quis casamentos que durassem a vida toda. Então, quem chegou aos 5 anos de casamento, está pensando em desistir, não pare. Insista, revise os seus valores. Quem chegou a 10 anos, revise os seus valores. Quem chegou a 15, a 20, a 25, a 30, 35, 40, revise os seus valores todos os dias. Por quê? Porque o coração amigo começa apaixonado, como nós falamos há pouco. Mas o amor da gente amadurece, o amor da gente se ajusta, o amor da gente se conforma, o amor da gente começa a abençoar de outra maneira. A gente não depende de outras coisas a não ser a ajuda de Deus, porque Deus prometeu andar conosco e no nosso casamento, a ajuda um do outro e, naturalmente, a ajuda em oração dos familiares, da igreja, quando se percebe ou quando é notória uma crise que está acontecendo dentro de casa. É necessário, então, que a gente entenda que nós não gostamos do nosso cônjuge do mesmo jeito que gostávamos quando nós íamos nos casar. Nós amadurecemos, nós crescemos na relação, na compreensão, no desenvolvimento da amizade. Nós nos tornamos outro tipo de pessoas a cada dia que passa, porque nós estamos amando. E dentro dessa perspectiva do coração apaixonado que amadurece, a Bíblia nos fala claramente de que o marido deve à esposa amor. E sob a perspectiva do amor, Paulo lembra que Jesus Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. É necessário que nós pensemos o seguinte: como é que eu vou combater um coração duro tendo um coração amigo? Eu vou olhar para Jesus e eu vou ver como Jesus me ama. E eu vou pegar esse amor de Jesus e aplicar no convívio com a minha esposa e com os meus filhos. Um amor que não visa o próprio bem, um amor que efetivamente trata do bem do outro, que abençoa o outro, que sustenta o outro, que anima o outro. Então é necessário a gente largar um pouco a preguiça que a gente tem de fazer determinadas coisas e agir a favor da esposa, agir a favor dos filhos, abençoando como o sacerdote dentro de casa. A segunda coisa que nós devemos lembrar é que uma esposa precisa, com o tempo, aprender a ser submissa a seu marido. É o que diz a Escritura. Mas como ser submissa ao seu marido? É estar debaixo da missão do marido, é estar
debaixo da missão de fazer o seu marido ser uma grande pessoa. É trabalhar a fim de que o seu marido seja um homem respeitável, um homem abençoado, um homem forte, um homem de boas opiniões, um homem que tenha a cabeça no lugar. Porque este é o compromisso da esposa. Se o homem tem que se sacrificar por ela, ela tem que se sacrificar pelo marido. E nesse caso, os filhos verão que existe essa compatibilidade do amor do marido e da submissão da esposa. Mais uma coisa que nós vemos aqui é que nós precisamos crescer, amadurecer na visão de que foi Deus quem uniu a ambos e lhes dá filhos como herança. Como é que eu sei que Deus me uniu à minha esposa? O tempo mostra, mas também as atitudes mostram. E quando nós falamos que Deus uniu a vida da gente, nós não estamos necessariamente espiritualizando o casamento, porque o casamento não é só de cristãos. Tem muito não cristão que se casou. Agora, nós cristãos cremos que Deus pôs a mão em cima de nós dois, que Deus abençoou a gente, que quando a gente deu aquele beijo no altar, depois da cerimônia realizada, depois dos votos feitos, Deus continuou comparecendo à nossa casa. Deus compareceu à nossa vida. Deus quer o nosso bem. Deus nos ajuda. Deus nos abençoa. Deus nos fortalece. Deus nos escuta. Deus faz de nós grandes pessoas. E o fato de nós olharmos para o nosso cônjuge e depois de muitos anos vermos o seu corpo desvanecer, vermos a sua aparência modificar, não importa isso. Importa que nós estamos amadurecendo no sentido de ver que Deus continua investindo na nossa vida. E quando Ele nos dá filhos, nós temos que lembrar da Escritura de que Deus nos dá como uma herança dele, como uma graça dele. São vidas que provêm da nossa própria semente, mas que são vidas que precisam ser preparadas para criar a sua própria célula familiar. Então, eles precisam ter um ambiente abençoado em casa, exatamente para quererem, desejarem ter uma vida abençoada lá, quando chegar o seu tempo. E por último, eu queria dizer que a gente amadurece no coração amigo, na visão de que lutar pela unidade conjugal e familiar alcança o propósito divino original. Se Deus perguntasse para você qual é a vontade que você acha que Ele tem para o seu casamento, para a sua família, o que você acha que Ele diria? Ele diria assim: olha, o meu propósito original para você e para a sua família é que vocês sejam uma só alma, que vocês andem juntos, sejam companheiros, não permitam que a maldade entre na sua casa, que o egoísmo entre na sua casa, não permitam que a falsidade e o desrespeito cresçam na sua casa, mas pelo contrário, a cada dia me procurem, a cada dia eu abençoarei vocês, a cada dia eu fortalecerei vocês, a cada dia eu estruturarei melhor a sua casa, porque este é o meu propósito original. Eu quero para vocês uma casa abençoada. Eu quero para vocês uma família que persevere muitos anos. Ainda que vocês venham a falecer, os seus filhos continuarão no caminho que vocês os ensinaram. Ainda que aconteça uma catástrofe e os seus filhos morram muito jovens, isto mesmo poderá ser ainda uma bênção na vida de vocês,
se vocês entenderem que o meu propósito original para vocês é que eu uni vocês e nenhum de vocês tem o direito de separar um do outro por causa dos seus próprios pecados. Eu imagino, então, que à luz dessas reflexões, você deva ponderar como está a sua vida conjugal, como está a sua vida de pai, de mãe, de filho, como está a sua vida em relação aos propósitos de Deus. E quero terminar afirmando que quando a gente entrega o nosso caminho ao Senhor, Ele tudo fará. Ele pode restaurar as relações que estão rompidas, Ele pode restaurar os corações feridos, Ele pode desendurecer o coração duro e fazê-lo um coração amigo. É só entregar a vida para o Senhor. Se você tem um cônjuge que não é cristão e ele te magoa muito, como Jesus Cristo, aprenda a perdoar. Mas se lembre que o preço a ser pago é muito alto por causa das suas próprias escolhas. Entretanto, viva na piedade do Senhor, para exemplo dos seus filhos, e deixe que Deus governe a sua vida, porque quando uma pessoa cristã, dentro de casa, vive uma vida para a glória de Deus, Deus santifica a sua casa. Eu não estou dizendo que salva, mas eu estou dizendo que santifica. Então, boa parte dos maus costumes dos outros são detidos pelo próprio Espírito Santo. Mas essa é uma conversa para outro dia. Eu desejo que você fique com esta mensagem e que Deus abençoe a sua vida, que Deus te encha de graça e de misericórdia e que Deus renove o seu desejo de viver casado, de viver pai, de viver mãe, de viver como filho e assim glorificar a Deus com a sua existência. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe os irmãos.